Deus para a nossa meditação durante alguns minutos. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19, onde lemos no domingo próximo passado, atrasado, né? Isso, domingo passado foi o culto dos varões, quem pregou foi o pastor Israel. E nós estamos parados aqui em Lucas 17, versículos 11 a 19, falando sobre glorificar a Deus. Estamos aprendendo sobre como glorificar a Deus. E dentro desse como glorificar a Deus, a primeira maneira que estamos vendo é que devemos glorificar a Deus espontaneamente, de livre, espontânea vontade, espontaneamente. Acho que você precisa dar uma emenda aí, na tradução. O nosso dever. Well, as we have been talking about glorifying God, for a few days perhaps you have missed a few things, but let's get together and strain it along. The reference today is Luke chapter 17, verse 11 to 17, if I'm not wrong. Lucas 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Vamos? Entrando na Samaria, saíram com 10 leprosos, os quais pararam de falar. 10 leprosos ou 10 homens leprosos? 10 homens leprosos. Os quais pararam de longe. Muito bem. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para a glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Pastor today said when Jesus came into Samaria and he met a few people with leprosy, there were a few of them, and Jesus, at the end, to summarize the passage, Jesus asked them, how many were you? Some people said we were 10, but only one came to say thank you. Okay. Thank you as well. Glorificar a Deus. To glorify God. Glorificar a Deus. To glorify God Nada mais é is no more than do que nossa obrigação. our obligation. Nada mais é It's no furthermore do que nosso dever. than our duties. Mas não é uma obrigação, However, it's not just an obligation, porque somos obrigatórios. because we are forced to. Ninguém é obrigatório glorificar a Deus. Nobody is forced to glorify God. Ninguém é obrigado a dar glória. Nobody is forced to say glory. Ninguém é obrigado
a dizer aleluia. Nobody's forced to say hallelujah. Ninguém é obrigado a orar. Nobody's forced to pray. Ninguém é obrigado a fazer nada para Deus. Nobody's forced to do anything for God. Mas todas as pessoas, However, all those, quando descobrem when they discover que estão sãs, which they are saints eles têm prazer em glorificar a Deus. or healed, they take pleasure to glorify God. Esses homens, And these men, em número de 10, in the number of 10, eles viram Jesus they saw Jesus e caminharam para o lado de and they Jesus. walked towards Jesus. Mas a doença deles, However, their sickness, câncer, was it cancer? a lepra, The leprosy os proibia would forbid them, de chegar nas proximidades dele would forbid them to get close to Jesus, e de qualquer outra. the proximity Pessoa. of Jesus or any other people. Então, Therefore, já que a enfermidade os that the leprosy privava would deprive them daquela oportunidade, of a chance, pararam they stopped de longe. further away. E diz a Bíblia And tell us the Bible que eles levantaram. that they rose. Levantaram o que? O pé? What did they rose? Não. What did they Levantaram a rise? mão? Também não. Rose hand or feet. Levantaram. Opa, 3 já sabem. Levantaram They rose a voz. their voices. Levantaram a They voz. rose their voices. Por falar em levantou a voz, And to talk about rising voice, deixa eu levantar a voz também let's also rise my voice para pedir desculpa a Tinilceia. in order to say I'm sorry for Ela saiu somebody. no cantinho junto com a irmã André It's somebody special for us. She's e eu esqueci de fazer menção ao sitting nome there, and dela. I did not mention her name. Yeah, Maya, apologize, please. Yeah, Maya, apologize, please. But you are very welcome among us. Para os que não entenderam, ele falou que ela é muito bem-vinda no nosso meio, tá? Só para os que não entenderam. Eita, coisa boa. Então tá bom. Que Deus abençoe, recompense muito a senhora por estar lá nós. 10 homens leprosos, 10 men with leprosy parados stopped de longe. Longe. away from Jesus. Longe Far é a distância is the distance que o homem that the man se encontra exactly de is Deus. away from God. Longe Away é a is distância the distance que o pecado that the sin separa keeps us, o homem the man, de Deus. human being, from God. Longe Away, further é a away, distância is the distance que a lepra that the leprosy os separava would keep them away from de Jesus, Deus from God, e da sociedade, and from the society, de church, Deus from God e da família. and the family. E ao pararem de longe, And as they were standing far from Jesus, levantaram a voz their voice was raised, e pediram misericórdia. and they begged for mercy. Lucas capítulo 17, Luke chapter 17, versículo de número 13. verse 13. E levantaram a voz, They lifted up their dizendo: voices and said, Jesus, mestre, Jesus, Master, tem misericórdia de nós. have mercy on us. E ele, vendo-os, And when he saw them, disse-lhes: he said unto them, Ide e mostrai-vos aos Go sacerdotes. and show yourselves to the priests. E aconteceu que, And it came to pass indo eles, that as they went, ficaram limpos. they were cleansed. Que maravilha! What a Indo wonderful eles, thing. ficaram. And as they were going, they became Hoje, cleansed. eu e Today, você, to you and I, se comparados àqueles homens, if compared to those men, também podemos dizer we can also say que estamos that we are limpos. cleansed. Hoje nós temos a nossa consciência. Our conscience, Era para você pregar também. Temos a nossa consciência today our conscience, limpa. it's clean. Temos nossos olhos Our eyes limpos. is clean. Temos nosso coração Our heart limpo. is clean Diz a also. Bíblia em Mateus 5:8. Matthew chapter 5:8.
Bem-aventurados limpos de coração, those who has a clean heart, porque eles verão a Deus. are blessed because they will see God. Mas o homem por si só However, man on their own não tem capacidade has not the capacity para limpar nada em si. clean anything in ourselves. Nem mente, Neither nem mind, coração, neither heart, nem alma, neither soul, nem nada. nothing. O pecado The sin é como uma lepra. is compared to the leprosy. E aqueles leprosos And those lepers Jamais never conseguiriam would ever be able to limpar a si clean mesmos. themselves. Precisou They were needed de que alguém que tem poder sobre a lepra, somebody which has the power about alguém que tem leprosy, poder sobre o mal, somebody who has power over evil, falar algumas palavras say a few words para que eles in ficassem order for limpos. them to become clean. Este mesmo ser poderoso, And the same being powerful, este being, mesmo ser the extraordinário, same extraordinary being, continua falando palavras, still saying, still pronouncing palavras que limpam, words which cleanse, palavras que mudam, words which change, palavras que mudam uma história, words which change que muda uma a story vida. all across, palavras words que quando ouvidas which when heard, são poderosas which is powerful para transformar to transform o mais vil pecador. the even worse sinner. Pode ele estar coberto de pecados, Can be covered in sin, pode ele estar coberto de lepras, can be covered in leprosy, da cabeça aos pés, from head to toe. mas se ele ouvir as palavras However, when heard, daquele que tudo pode, the word that all a lepra vai desaparecer. leprosy shall disappear. Aleluia, aleluia. Eu estava ouvindo o irmão Lucas falar aqui. I was listening to Luke talking. O irmão Lucas também Luke also, era um daqueles 10, quem he sabe, was one of those 10, maybe I can say, companheiro deles, colleagues, assim como eu também já fui. as I myself was. Mas um dia However, one day, ele nos ajudou he has reached us e limpou a and nossa has lepra. cleansed our leprosy. Versículo de número Verse number 15. 15. E um deles, And one of them. olha, pelo que eu vejo, o irmão não está acompanhando com a Bíblia aberta, porque nós não temos a Bíblia na tela hoje. And one of them. E a gente costuma muito com a Bíblia na tela e esquece da Bíblia no colo, da Bíblia na mão, esquece da Bíblia perto da gente, né? Versículo 15. E um deles, One of them. vendo que estava são, And one of them. When so voltou glorificando a Deus and em alta. with a loud voice glorified God. Esse moço, And this chap here, quando ele decidiu voltar, when he realized that he had to go back, foi uma decisão voluntária. was a voluntary decision. Jesus não estava chamando ele para voltar. Jesus did not call into him. Jesus não deu uma ordem, Our order was not passed uma on. prescrição, He did not prescribe, dizendo: olha, saying, vocês vão, you go, mostrem ao sacerdote. show yourself to the priest. Quando o sacerdote fizer todo o processo, And when all the ceremony has taken place, volte todos, come all of you back. porque eu preciso de vocês voltar para agradecer. I need all of you back to say thank you, you Eu know? preciso de vocês aqui para falar muito obrigado. I need to hear from yourself saying Eu preciso thank que you. vocês reconheçam isso. I need you to recognize the favor. Mas Jesus não fez isso, However, Jesus did not do it. porque Jesus nos limpa Because we are cleaned e by Jesus, espera and He waits que us nós voltamos em espontânea vontade para agradecer. spontaneous to say thank you. Louvado seja Deus. Jesus não cobra, ó, eu estou te limpando, Jesus does not throw in our mas você tem que face voltar às 7 domingos. saying, look, I'm helping you, but you have to come back 7 Eu estou te Sundays. limpando, mas você tem que voltar às 7 quartas. I am giving you a hand, but 7 Wednesday Eu estou te also. limpando, mas obrigatoriamente você tem que ficar. Não. Look, I'm helping you, but from now on you're Ele tied up espera. to me. No, He just expects Que a hora que eu vejo us that when we see que estou that we are limpo, que estou clean são. or clean Versículo or healed. 15. Verse E um 15. deles, And one of them, when he saw Vendo que that, estava when he saw that são. he was healed,
Vendo que estava são. he saw Ó, he até was aqui, o healed. pregador falando aqui, ó. Vendo que estava são. He Voltou. realized he was healed. He went back. O que faz eu e você What makes you and voltar I to come back é a hora que vemos is the time that we que realize estamos we are sãos. healed. Hoje, Today, eu, Pedro, me, Eu Pastor Peter sinto preaching, I que feel sou like I am moreno sadio. a kind of brown person, very healed. Eu era um dos I was one of the doentes, the leprosy, leproso, ill, the sick people, com as piores doenças, and it was the worst one possible imaginable. doenças espiritualmente falando. Spiritual saying. Mas ele estendeu as mãos para mim. However, when he rose E his hoje eu hand, sinto que eu sou sadio. I feel like today I feel healed. Sinto em mim I feel in que eu myself tenho saúde. that I have health. Tenho saúde. I am healthy. Deus tem me dado God força, has given me tem me strength, dado saúde. has given me health, E eu faço com prazer and I do with pleasure. voltar na casa dele. When I come back to his house, Já tô com vontade que chega domingo outra vez para mim voltar. I'm looking forward to the next E a hora que Sunday chegar to come domingo eu vou back, ficar and com when vontade que Sunday chega o comes, outro para mim I voltar. am aiming for the next one. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós ultimamente Lately, não temos sido muitas pessoas. we have not many of us. I cannot say that it's all. E sei também However, I know truly, que nem todo mundo está sadio. not everybody is healthy. Mas percebo However, I notice que a maioria absoluta dos irmãos that most of us tem saúde. has health, Tem saúde. are healthy. E tem uma coisa, And that is something else. não é outras pessoas It's not those, them, others que está falando para nós que nós estamos that sadios. are saying that we are healthy. É a No. gente mesmo que vê que está sadio. We can contemplate with our eyes. O homem, ele não Vai. esperou outras pessoas falar, ó, você está curado. The man did not wait till somebody say, "Oh, you look really, Você really tem que good voltar today. You lá. have to go back. Você está sadio, moço. Look, you're healed." Não. No, A Bíblia diz que ele mesmo, the Bible said that Voltou. ele mesmo, himself, Ele mesmo viu que ele mesmo went back. viu. He Por realized que that ele he viu? was healed. And why did he see? Por que ele viu? Certamente ele olhou nele mesmo. Olha o outro pregador falando aqui, como é que é o negócio? Certamente ele olhou, ele mesmo se examinou Olhou para onde? para o próprio corpo. E a única forma de ver que estamos sarados é olhar para nós mesmos. Não é para os colegas do lado? Ele ficou reparando nos colegas? That man which realized that he was healed, he did not pay attention to his colleagues. Ele não reparou os 9. He did not pay attention to the Ele other viu a 9. situação dele. He saw his situation. O que faz eu e você voltar What makes you and I come back não é to ficar church? reparando de quem está do meu lado, It's quem not está to pay atrás, quem está na attention. frente. It's not to pay attention to O people que faz a beside gente you. voltar What makes us come back? é a gente ver que a gente está When we sadio. look at us and say, I'm Sadio. healed, I'm healed. Sadio. Louvado seja Deus. Sadio. E tem uma coisa. And that is something else. Se eu tiver sadio. If I am healthy, Deixa eu falar um negócio aqui, menino. Se os outros 9 tivessem leprosos ainda, que não ia acontecer, mas se os outros 9 tivessem leprosos ainda, imagine if the other 9 were suffering from leprosy. será que esse moço voltava assim mesmo? Do you reckon that man which were healed himself, only one, will go back? Caso os 9 Perhaps if 9 of them ainda tivessem leprosos, were suffering from leprosy, você acha que esse moço voltaria assim mesmo ou não? do you think that the healed Voltava ou não? the healed one would Por come quê? back? Para agradecer a Deus, hein? Why he would go Conhecer back? por quê? Por ter sarado. Mas os 9 colegas doentes? However, with the 9, Não estou bem entendendo. still sick. Agradecer a Deus pelo que Deus tinha feito. Ainda está meio baixo, não estou bem entendendo. Ele tinha que agradecer a Deus pelo que Deus tinha feito na vida dele. The lesson I take from here is if 9 among us is still suffering from leprosy, if I'm healed, I have to go back to say thank you. O que faz eu What voltar makes you and I, what makes É a me hora que personally come back,
vejo, It's the time estou I realize, são, you know, I've been healed. estou sadio, I've been killed. estou curado. Ó, I've been healed and killed. coisa boa é mexer com a turma de crente. A good thing is to deal. Era pra você ter pregado mais com Good outros. thing is to deal Coisa boa é mexer com a turma de crente. with a bunch of people which, when they are healed, Crentes são, healed É pronto. Christians, they are crentes prompt. são, é Healed disponível. Christian, they are Crentes available. são, Christian, when é they are healed, voluntário. they are voluntary. Voluntário. Voluntary. Voluntário. Crente sadio. When they are healed, Não espera estar aqui empurrando eles, não. they do not wait to be pushed about. Não tem que estar empurrando crente You sadio, don't não. have to push it. Crente sadio. When they are healed, Você observou uma pessoa sadia, por exemplo? have you observed when Por exemplo, uma the pessoa person sadia is quando vai healed? na panela pôr comida. When they go, É conhecido? you notice when a person goes to the, É to the conhecido. bun to help themselves Uma with pessoa food. sadia quando senta na mesa para comer. É When they conhecido? sit around É the conhecido. table, you notice they are proper healed. Um doente quando senta na mesa para comer, a When, comida when a pode. sick person sits to eat, A comida pode. Pode ser melhor. the food can be the Pode best, ser a melhor the comida. best possible. Ele começa a comer, The person starts to eat já, só na hora de ele pegar no garfo, as você já vê que ele está com he problema. holds a fork. O problema não é na comida, é Something no wrong. The person is not in regards to the no food. cliente. The problem is with the customer. O problema não é na comida. Inclusive uma pessoa doente, The problem is a not, hora que ele começa a comer, sitting with the food. ele procura a todo custo arrumar defeito na He's comida. laying with the sick person, Enquanto que um sadio finding problems for the food. e que ele está com fome, And look at a aí ele healthy até tem uns person. defeitinhos na comida. Perhaps a few problems Às happen vezes with ele corta os the food. defeitinhos para um lado e fala: gente, tem comida boa, tem comida boa. Eu tenho visto isso na igreja. Quantos crentes da igreja que chega aqui So many people I've seen in e this church come de bocada. eat with their mouths full, Come de bocada. eat non-stop. E se tivesse mais, ainda comia mais. If they were even more, they would eat more. Às vezes a hora que fala, agora tem que recolher a mesa, Perhaps when you say it's alguém ainda time sai to atrás da take mesa away, catando alguma coisinha. Me dá mais isso aqui, me dá mais isso aqui. Ah, Porque quer comer, é comida sadia, que vem do céu. Comida boa. Aleluia. Glória seja Deus. E é esse povo que vence. And this is the time, the É esse type povo of que people cresce. which does not É esse povo que progride. É esse povo que avança. which progress in life. Crente sadio. It's a healthy Christian. Dá gosto cantar um hino com os crentes. Sadio. It's well known when Dá you gosto sing with com a um healthy instrumento people. na mão de uns crentes. Sadio. It's good when a Dá healthy gosto ter na porta uns obreiros. Olha lá, eles lá, fala lá. Dois irmãos lá, ó. When we see people at the door when they're healthy. É, mais dois irmãos? Saji, Não, era very só healthy. eles. Era só eles. Dois irmãos? Espia. Espia. Até a voz dá pra perceber que é sadio igual coco. E não é coco furado, não. Coco Ah, não, deixa quieto. Louvado seja Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. E um deles, And one of them, vendo when he que realized estava that he was são, healed, went back. cada domingo Every Sunday, tem uma turma de crente. there is a bunch of Christians. Cada sábado lá na congregação tem uma turma de crente. Saturdays at the congregation, there is somebody Cada coming segunda lá num ponto de trabalho tem uma turma de gente back. At the service point, voltando. there is somebody coming back Porque sabem, because they are aware of, confirmam they confirm que estão, and they realize que that estão, they are são. healed. Então é uma coisa, There's something else. ele voltou depois que viu que estava, This man came são. back after Mas- realizing he was healed. Mas- However, mas, mas, ele não voltou caladinho. he did not come back like a Diz a stone. Bíblia que ele voltou
Ótimo. Voltou? The Bible said that he rose his voice, Glorificando glorifying a God. Deus. Glorificando a Deus Glorifying God em voz. in loud alta. voice. Aleluia! Glória a Jesus! Voltou glorificando a Deus em voz alta. Glorifying God in a way that everybody could listen to him. O povo ouviu os glórias. Did people around him listen to what he was saying? Os 9 ouviu os glórias. Did the 9 hear what he said? Os 9 ouviu os glórias enquanto teve jeito. Yes, they did hear whenever possible. Que maravilha. What a wonderful thing. Quando alguém perto de mim When somebody close to me também pode ouvir also can hear os glórias. my glories. Louvado seja Os glórias. Deus. When people around me can hear him say, glory. É tão bom de vez em quando a gente vê um crente. It is so good. Esporadicamente. It is so good. Esporadicamente no trabalho, sentado na mesa, Or sitting around the table. ou com a chave distorcendo parafuso, né, Manu? Or perhaps Com a chave distorcendo, undoing ou se precisar de uma cegueta, nuts. mas de vez em quando abre a boca aí. And perhaps they spontaneous they Alguém olha. glorify God, and perhaps somebody look at them and say, must be bad. What's wrong with him? Esse homem de vez em quando fala glória a Deus. You know, this man now and then he say, glory to God. Diferente de nós de vez em quando xinga, He's different from us. fala um because palavrão. sometimes we say a few words which Agora esse homem could not be said. de vez em quando, esporadicamente, não é emendadinho não, mas vez por outra ele fala Now and then glória he a say, Deus. glory to God. Tem uma coisa, And there is something else. daqui a pouco Now, outras shortly, pessoas ali por perto people surrounding him, já vão começar they will start a glorificar. to glorify. Sem eles nem perceber, quem sabe automático. Without them notice, Eles vão começar a dizer também. automatically, they will start saying, Glória a Deus. glory to God. Aí o que dava glória dizia, mas eu nunca tinha visto fulano dar um glória. The one who said before, Eu perhaps via would ele say, contar I piada. never heard this chap Eu via say ele these falar words. palavrão. He was a comedian. Agora ele tá trocando os palavrões por Now his vocabulary. glória, tá trocando as piadas por His vocabulary glória. is E com changing. isso Deus está sendo glorificado. God is being glorified. Glorificado. Aleluia. Isso é sinal de crente. This is a sign of a Christian, a healed Christian. E deixa eu te perguntar, mas não precisa me responder não. Deixa Let que me só você ask you a fala. question. You don't need to answer back. Você sente hoje um crente são ou não? Do you feel like you've been healed 100%? Louvado seja o teu nome, Jesus. És maravilhoso. Ou você ainda sente com umas perrengues, como diz os antigos? Or you feel, Minha mãe costuma falar macacoa. or you feel under the weather, as the British say. Ó, meu filho, tô com umas macacoas. Ou perrenguice. Mas tudo que é perrenguice, However, tudo que é how, doença, depending on the day, que nos on the atrapalhava, weather, as you say, or everything which would glorificar a come on the Deus, way, Ele of us já tirou do glorifying nosso God, meio. this has taken E eu away preciso tomar from posse among us. disso. And I Eu have estou aqui para glorificar a Deus. E daqui a pouco eu vou para minha casa, vou para and soon I will be glorificar a going Deus. home, and I be going home E se to amanhã cedo eu glorify tiver que God. sair da minha casa, eu vou And sair tomorrow para morning, if I have to glorificar go a home, I Deus. have to live glorifying God. Desde onde estiver fazendo o quê? Tiver, eu preciso ter na mente que eu tenho que glorificar a Deus. Glorifying God. Glória a Deus não é só na igreja, não. Glory to God is not Glória a just Deus não é só on em the culto, temple, não. it's not on the church. Glória a Deus não é só na hora da mensagem, não. Glorify God is not the Glória a time Deus não é só na hora de cantar o hino bonito aqui na frente, It's not just the não. time of singing. Com hino ou sem hino, glória. Com mensagem ou sem mensagem, glória. Com culto ou sem culto, glória. Service or no service, glory to God. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Quantos crentes How many já Christians deixaram exemplos extraordinários para has nós? given extraordinary example to us? Sempre que eu dou uma passadinha Oh, em Abacuque 3, when I go quando eu to escuto ele falar, Habakkuk 3, ainda que a figueira não floresça, look, if the fig tree does not come with any flower, ainda que o produto da oliveira minta, and the product of the olive tree fail, ainda que não haja mais gado nos pastos, and the herds disappear from the ainda que fields, não haja mais ovelha nos campos nas malhadas, and the sheep disappear from the fields too, ainda que o produto é o óleo, and even the o oil produto da vide The oil. falte, minta. comes to fail. Quando chego no versículo 18 de Abacuque 3, On the verse eu escuto ele 18 falar, of chapter 3, todavia I can hear, however, eu me alegrarei. I shall rejoice, Me alegrarei, I shall rejoice in the Lord, vírgula. Exultarei and I shall no exalt Deus da minha the God salvação. of my salvation. Quantos de nós How many of us, que infelizmente which unfortunately não damos glória we do not se glorify faltar God, óleo na mesa? in order if the oil becomes Não damos scarce, glória done. se não vermos vaca no pasto? If we don't see cows in the field, Não damos glória we do not se glorify as coisas não God. for bem? If everything is going according to plan, Estamos errados. we are wrong. Estamos errados. Wrongly we are. Com vaca ou sem vaca? With cows we doubt it. Com ovelha ou sem ovelha? Sheep so we doubt it. Com óleo na mesa ou sem óleo With na the mesa? oil or without oil on the A table. Bíblia diz: The Bible eu says, louvarei o Senhor, I exultarei shall o Deus da rejoice in minha the God salvação. of my salvation. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Infelizmente, Unfortunately, não aprendemos a glorificar Deus we do not learn how to nas horas da glorify God dificuldade. on the turbulent Ao time. longo dessa mensagem, Along this sermon, Deus vai falar. God will speak. Não é vai falar. Actually, He will not speak. He is already speaking. Deus está nos exortando We've been exhorted by God a ser um pouco mais crente. to be a little bit better Christians. Ser um pouco mais crente. It's slightly better than what we are. Você lembra do Corduim? Lembra? You remember a refrain of a hymn? Eu louvarei ao Senhor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Eu louvarei ao Senhor. Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deles, One of them, vendo que estava são, when he realized that he was healed, Voltou. went back. voltou. He went back. Voltou para He went back glorificar. to worship. to Mas não glorify. só voltou para. However, Já voltou? Just go Por to. quê? He went back doing it. Eu poderia pensar que ele voltou, I could Para. into my mind that he went mas back não. to. Ele voltou? However, Qual a he went diferença? back practicing along the Qual a way. diferença de voltar What is the para difference? ou já voltar glorificando? Qual a Going diferença? practicing and going for. A diferença é que ele ia glorificar só quando chegasse lá, né? Mas aí ele já foi glorificando. Antes mesmo dele chegar, ele já estava glorificando. É, Glorificando o tempo todo. parece com a irmã? Não, Jesus, parece. Está sempre glorificando a alegria, a dor. Nós estamos glorificando. Really? Glória a Deus. Louvado seja Deus.
esse moço não voltou para This chap, he did not go back Já to voltou. worship. He went back worshiping all the Coisa way. boa. The good This- thing is, Durante toda a semana, durante toda a caminhada, já on the course of the glorificar. week, as we walk towards the Desde que eu weekend, começo a preparar-me para vir para o as I start to get ready to já go to começo service, I start to glorificar. worship. já venho pela estrada I come my way glorificando. worshiping. E toda vez que assim eu fizer, And when Todas I- as vezes que when I assim do eu this, proceder, every time I sing, eu posso proceed, ter plena consciência I can be assured que aquele dia that day o culto será melhor para the Deus. service will be best for me, O culto será melhor para will be Deus. better for God. Olha, você Não. sabia? Eu quero aproveitar um ganchinho aqui Did you know something? I want to open a gap here, para falar algo que eu tenho convicção which I'm convicted. de que Deus quer que fale. I am assured that God wants to say. Existem casos na vida nossa There are some cases in our lives que para Deus that for God ser glorificado to be glorified é necessário is needed voltar. for us to come back. E nem toda hora And not all the time é muito fácil is easy voltar. to go back. No. Mas se for para Deus ser However, in order glorificado, if it is for God to be glorified, já disse aqui. Se for para Deus ser glorificado, if it is for God to be glorified, eu volto. I will go back. Somebody say. Se for para Deus ser glorificado, If it is for God to be glorified, I'll eu go back. volto. Aleluia. Agora, deixa eu te dizer. Existem situações Let que me não tell you são something. fáceis. There is situation Só que away from easy. para ele ser But in glorificado, order for him to be glorified, é necessário voltar. required to go back. Eu tenho plena consciência I am in full de que conscience todas as vezes that all the time que formos falar sobre essa mensagem, we will be talking about this sermon até que o céu me dê outra, till heaven gives me another. tudo que for falado aqui All which will be said here é o que Deus quer e é is falado. what he is Aleluia, required to be glória a said. Deus. Se você acreditar, é o que Ele quer. If you Se believe, você não acreditar, é o que Ele quer assim mesmo. A vontade dele é soberana. Aleluia, É glória a soberano. Will is Deus. sovereign. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Open your Bible with me. Abra sua Bíblia. Êxodo, Open your Bible at the beginning of the Bible. Exodus capítulo 14. chapter 14. Capítulo 14 de Êxodo, Exodus chapter 14, versículo de número 2. verse 2. Bendito é o teu nome, Jesus. Exaltado tu és. Segundo livro da Bíblia, Second book of the Bible. fácil de encontrar, Easy to find. importante encontrar It is important to find e ler. and read. Versículo 2. Chapter 2. Verse 2, sorry. Comecemos pelo 1. We shall start at the first. Então And the Lord falou o Senhor spoke a to Moisés, Moses, dizendo: saying, Olha, coisa boa é quando Deus, good thing is when God speaks. porque pode ser a coisa do tamanho que Can for. be the problem as big pode as ser, it can be. pode ser difícil o Can quanto be as difficult for. as it may be. Mas se é Deus que However, Fala. when God speaks, vale a pena fazer. it pays off. Porque to it. Deus fala Because when God says, e garante a fala dele. He assures it. Falou o Senhor a Moisés dizendo, The Lord spoke to Moses. saying, versículo 2, falou o Senhor a Moisés dizendo o quê? Spoke to Moses, to Moses saying, Fale aos filhos de Israel que voltem. speak to the children of Israel and tell them to go back. Mas volte para onde? However, go back where E acampe diante de Piairote, to a place em called Migdol, Herod,
defronte do mar, Então, Diante de Baal, diante de Baal Zefó, against Baal Zephon, before Shal, em we frente dele assentareis o campo by junto ao mar. the sea. Diga aos filhos de Israel Tell the Israel children que voltem. to go back. O caminho The way que eles haviam decidido, they have chosen, que eles haviam escolhido, that they had set to go, não era it were not o caminho que Deus queria para the way eles. that God has chosen for them. Quantas vezes na vida nossa How many times in our life nós marcamos nossas direções? we set our directions? Eu sei que nós temos necessidade I know that we have de necessity ouvir esta mensagem. to listen to Tenho this. plena consciência, estou de pé no chão. I am in full conscience. Eu não estou entendendo, está tranquilo de boa. Understanding, yes, I can reassure you that you are understanding. Muitas vezes na vida nossa, In so many times in our lives, nós precisamos voltar. we need to go back. E Deus só será And God only will be o dia que eu find the vou day I come back. voltar. Return. No caso do leproso, In the case of the leprosy man, foi fácil, was easy. foi espontâneo. It was spontaneous too. Mas nesse caso aqui, However, in this case here, não foi nem espontâneo we're not spontaneous, e nem muito, neither Fácil. easy. porque voltar nessa passagem Because to return in this passage era voltar was say coming back de encontro com o adversário, to meet the enemy, era voltar or be coming back para estar de frente to face com o maior embaraço que eles tinham. with the biggest trap they had. O maior embaraço para Israel The biggest trap that Israel ever had não era o deserto, would not be the desert, era o Mar Vermelho. was the Red Sea. O deserto, Desert, mesmo com sol quente, however, with its cold and sun, mas dava para caminhar. however, they would be able to Mas o walk Mar through. Vermelho However, the Red Sea era simplesmente was simply intransponível. could not go through. Voltar para eles, To go back in their Era voltar. situation would be facing para perto de quem queria arrebentar com eles. facing death. Mas quem mandou voltar, However, who gave the order to go back certamente certainly haveria de fazer alguma coisa. would do something to help them, E Deus sabia and knew God que eles precisavam voltar. that they need to go back. Você não acha Don't you think que quem sabe that who knows você também está precisando de voltar? that perhaps you are in need of going back? Não está precisando de voltar alguns passos? You don't have to go back a few steps. Quem sabe você está precisando de voltar de alguma decisão que você tomou que não é da vontade de Deus. Perhaps you have to go back from a few Não decisions vai dar you certo. have taken that is not from it's not Não vai from God. funcionar. It won't work. E Deus está falando agora. Now God is saying, Antes que dá mais problema, volte! before you leave the problem, Volte! go back. Go back. Aleluia, Jesus. Rimantas, Haramácia, Rimando Lecia canta lavassura, Arocianda, Turimácia canta lavassura, Aramandereia, Chirirácia, Telamandolécia, Aramari Osíria Kendelebassúria, Arácia, Limandere Kerebassúria. Aleluia. Aleluia. Quantos caminhos How many ways que a gente decide por eles, that we take through it sem perguntar a Deus. without asking God, É por aqui que eu vou? oh, this is the way I'm leading. O Senhor está nesse negócio? Are you in it, God? O Senhor está nessa direção?
Are you going in this direction with me? Eu posso entrar mesmo por aqui? Is it okay for me to go through Eu it? posso tomar mesmo essa decisão? Am I allowed to take this decision? O Senhor vai ser glorificado nessa minha decisão? Will you be glorified in this decision of mine? Deus sabia God knew que o caminho que eles decidiram that the way that they have taken não o glorificaria. would not glorify God. E Deus mandou voltar. And God gave them a knowledge falou to com go back. Moisés. He said unto Moses, Quando o faraó when Pharaoh ficar sabendo que vocês voltaram, know that you're coming back, ele vai perseguir vocês. you will be chastened by O him. coração dele vai ser endurecido de tal maneira His heart will be que hard ele vai entrar até no mar atrás de in such a way vocês. that he is even Mas eu derribarei ele no meio do mar I shall e defeat serei glorificado em Faraó. and I will be glorified in the Pharaoh. Serei And glorificado. I will be glorified in Pharaoh. Não é à toa, essa mensagem não é à toa. The sermon is not vain, it's not Não vain. é, não é, It ain't. não é. It ain't. Quem sabe, Who knows? quem sabe, Who knows? Deus ainda não derrubou os seus inimigos. God has not defeated your enemies Porque o yet, seu carro não tem ré. because the vehicle that you drive in, there is no Quem reverse. sabe, Deus ainda não derrubou seus adversários. Perhaps your enemy is still persisting before you, Que infelizmente você não sabe voltar. because unfortunately you do not know what coming back means. Não sabe dar uma voltadinha. You do not know what coming back really means. Mas escute Deus falar. However, listen to what God is Volte. saying. Go back. Volte. Go back. Quantos casos que tem na Bíblia? And how many cases there are Deus listed in foi- the Bible that Deus foi God a hora que alguém has been glorified the time somebody decided to go back. voltou e voltou em horas And they Horas went back, difíceis. and they went back in the most Horas difficult complexas. time, in the complexity time. Moisés poderia ter dito para Deus, Moses could be easily said to God, mas voltar para estar acampado de frente com o mar? lay our tent before the sea, Voltar para estar acampado diante de um ídolo enorme lá? lay our tent before an idol, Voltar para estar acampado diante do exército de go Faraó? back and lay our tent before the Pharaoh's army, Voltar para apeitar o mar? go back and face the sea. Mas para Deus não tem nada complicado. However, there's nothing complicated to God. Não tem Faraó que ele não derruba por terra. There ain't no Pharaoh that he cannot defeat. E não tem mar que ele não And there abra. is no Red Sea that he cannot open it. Só às vezes é preciso. Only is required Bom. sometimes to go back. E tem uma coisa, às vezes uns passinhos de nada que a gente Just a few volta. Just a few Já é o steps. suficiente para Deus fazer muita Step that we go back. coisa. It's sufficient for God to do Já é o all we suficiente need. para Deus abrir o mar, Is only abrir required. porta, abrir coração, abrir mão, abrir tudo o que for preciso. Open the sea, and all is required from Him. Fala aos filhos de Israel que volte. Speaking to them and tell the Israel O sons, caminho que eles haviam escolhido the way that they have chosen parece que era o melhor caminho. seems to me that they were the best way possible. Não tinha que passar pelo Mar Vermelho. They did not have to face the Red Sea. Era muito mais perto, Were way closer, muito mais perto. way closer. Era perto do Mediterrâneo, Was by the que de qualquer forma era uma Mediterranean, certa vantagem. which was an advantage. E aos olhos deles, And from their não eyes, podia ter caminho mais acertado. it wouldn't be a better way to choose. Mas nem sempre. However, not O que always. parece certo aos meus olhos What looks right to me é o que está certo aos olhos deles. is right before His eyes.
E o que importa And what matters here é o que é certo aos olhos is dele. what is right before his eyes. O que importa What matters here não é as minhas decisões. is not my decision. O que importa What matters is é as decisões da soberana vontade dele. his sovereignty decision. As decisões dele são perfeitas. His decisions are perfect. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo mar que ele abriu Same sea that he opened para o povo passar for the Israel children to pass foi through o mesmo mar que ele fechou para was acabar the com os same inimigos. sea that he closed to kill Pharaoh's A and his mesma army. nuvem que iluminava para eles escurecia para os Same adversários. cloud which became light to the Fique Israel tranquilo. would become darkness to the enemy. Quem sabe a hora que você decidir, caso você for precisar, Rest assured, from the time that you decide to go back, a hora que você decidir recuar uns passos the time you decide to go back just a few de algumas steps decisões precipitadas que você tomou, of a few decisions Fique tranquilo. without thinking, a mesma porta que rest Deus abriu assured, same door that para você passar God opens for you to go é a through. mesma que ele vai fechar para os seus inimigos. It's the same door he will É a close mesma to que ele your vai enemy. fechar para os seus adversários. It's the same. O Deus do Mar Vermelho God of the Red Sea é o mesmo Deus que está falando aqui. is the same God which is speaking here O this Deus do evening. deserto é o mesmo que está God dando a of the desert is palavra. the same one which is speaking here. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O Deus que estava lá é o mesmo que God which was there está cá. is the same one which is here. O Deus que falou para Moisés God which is é o mesmo que está Moses falando para você. is the same one Está which falando is para speaking to mim. you, which is speaking to me. Diga aos filhos de Israel que voltem. Tell to the Israel sons. Eu ainda quero ver mais dois exemplos extraordinários That is two more de extraordinary alguém que foi examples preciso voltar. which were required from them Foi to preciso go back. voltar para Deus ser. Was requested of them to go back in order for God to be E eu queria te glorified. dizer, I want to tell you se for something else. preciso você voltar If para Deus ser glorificado, it's required for you to go estaria back você disposto? in order for God to be glorified, will you be willing? Aleluia! É, mas eu Glória a Deus! But me, you não know, tenho questionamento. there's no Se for preciso questioning. voltar, If it is required to é go back, simplesmente voltar caladinho. simply just keep O que quiet vale and go back. What não é a pays, minha posição, what pays off is not my O que position. vale What pays off é Ele is ser glorificado na minha Him vida. be glorified in my life. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia, Jesus! Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus! Glorificado é o teu nome, Jesus. Aleluia.